Você fazer distinção de uma pessoa. Oi, gente, meu nome é Maria Clara, eu sou do 8º ano B e meu tema de TCA é racismo. O que é o racismo? Bom, o racismo é o ato de discriminação, isto é, você fazer distinção de uma pessoa ou de um grupo por associar as suas características físicas. O racismo trata-se de um sistema bem arquitetado de opressão que nega oportunidades para determinadas populações no Brasil e no mundo. Os últimos casos de violência contra os negros fizeram que cada vez fosse mais pesquisado sobre o tema. Gente, eu vou ler um relato sobre o racismo na sociedade para vocês. Piadinha sem graça. Eu, branca, olhos claros. Meu pai negro, cabelo bem afro. Usava Black Power quando eu era criança. Passei minha infância inteira ouvindo dos meus familiares e amigos que eu não era sua filha, ouvindo piadinhas sobre isso. Que pai é aquele que cria? Sobre como um preto feio tinha feito uma filha tão linda, que eu era filha do padeiro, do vizinho, do açougueiro. Ou sobre como era a alimentação em casa, se nós comíamos banana como o macaco do meu pai. Nunca achei engraçado, sempre me doeu, sempre chorei, e quanto mais eu chorava, mais as pessoas riam e achavam engraçado. Anônima. Oi, meu nome é Giovana e meu grupo fala sobre racismo. O que é racismo estrutural? Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequente coloca um grupo social técnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidade que desenvolve entre outros grupos ao longo de um período de tempo. Então, vou contar um relato do Cauê Nobrega. Ele sofreu racismo. Foi assim, ele estava conversando com uma amiga dele no elevador de um prédio de propaganda de marketing e ele disse assim para ela andar para ela não andar sem RG, porque se desse algum BO, ela ia precisar dele. E um professor de uma publicidade ouviu e respondeu com deboche: ela pode andar sem RG, mas olha você que não pode andar sem ele. Oi, meu nome é Giovana, sou do 8º ano B e o tema do meu TCA é sobre racismo. Bom, o que é o racismo? O racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Essa noção tem base em diferentes motivações, em especial características físicas e outros traços do comportamento humano. Bom, esse ano teve muitas movimentações pelo mundo todo sobre o racismo, que vidas negras importam. Bom, por causa dessas movimentações, as pessoas começaram a pesquisar mais o que é racismo na internet, quais são os tipos de racismo, e é só isso. Oi, meu nome é Giovana Oliveira, sou do 8º B e eu vou falar um relato de racismo estrutural. Brincadeira inocente. Na festa da agência que trabalhava em 2016, um rapaz se ofereceu para ajudar uma moça a descer as escadas, porque ela estava muito bêbada. E ela respondeu: "Não preciso da sua ajuda, seu preto." Exatamente com essas palavras, no dia seguinte, foram conversar com ela sobre o que aconteceu. E ela, sem querer se desculpar, disse que foi apenas uma brincadeira. Uma das coisas mais revoltantes foi que a empresa não tomou nenhuma atitude.
Oi, gente, meu nome é Giovana. Vou falar sobre racismo. O crime de ódio é uma violência direcionada a um grupo específico social. Ou seja, o agressor escolhe suas vítimas e se coloca de uma maneira hostil contra o particular, de um modo de ser e agir, típico de um conjunto de pessoas. O crime de ódio é mais que um crime individual. Ele é um crime que afeta tanto o grupo que eles pertencem. Os grupos afetados por esses delitos são os mais variados possíveis. Então, eu vou contar um relato. Eu era estudante de Direito. Combinei com um amigo da universidade, como sempre fazíamos na sexta-feira, de nos encontrarmos depois da aula. Ele era branco e estudava engenharia. Tínhamos uns 20 anos, mais ou menos. Desci do ônibus e fui caminhando pelo Bonfim, bairro Boêmio de Porto Alegre, nos anos de 1980, que estava cheio de gente. Até de dar de cara com a patrulha da Brigada Militar. Eles vieram direto em mim e perguntaram o que estava fazendo, para onde eu ia, o que levava na pasta. Dizia que eu não tinha que estar ali. Quando eu me informei que era estudante de Direito e que ia encontrar um amigo, eles riram. Mostrei o que tinha na pasta, mas eles não satisfizeram, jogaram tudo no chão, incluindo minha marmita, uma versão do Código Civil, que virou meu amuleto. Ninguém me ajudou. Quando eu pedi que juntasse meus pertences, ficaram furiosos. Fui salvo pelo comandante de operação, um capitão negro, que juntou minhas coisas sozinho e me devolveu a pasta. Percebi que ali a violência policial contra os negros é uma agência da sociedade. Oi, meu nome é Ana e no meu TCA estamos falando sobre racismo e eu vou falar sobre a discriminação no mercado de trabalho. O Brasil possui mais da metade de sua população formada por negros e pardos. E mesmo com a diversidade de raças e etnias presentes no país, a intolerância, o racismo, a xenofobia e a discriminação ainda predominam na sociedade. Além disso, os desafios não acabam depois da conquista de uma vaga. Um exemplo é a disputa por cargos na empresa em que saem prejudicados desde o início. Os negros enfrentam dificuldades na progressão de carreira e na igualdade de salário, e são os mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho, apesar da proteção constitucional contra o racismo e a discriminação. Mais de 6 milhões de pessoas negras saíram à força do trabalho entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Por terem perdido ou deixado de procurar empregos pela descrença na possibilidade de se recolocar no mercado. Entre os brancos, o número de pessoas nessa mesma situação chegou a 2 milhões, uma grande diferença. Oi, meu nome é Pamela, sou do 8º B e vim falar um pouco sobre o racismo. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre a pressão estética das mulheres negras. Bom, todos nós sabemos que o racismo e os padrões de beleza são um dos assuntos mais relatados da história. Então, a sociedade sempre quis impor padrões de beleza e reproduziu o pensamento de que as pessoas com os traços mais europeus eram mais desenvolvidas, né? A sociedade adotou esse padrão, trazendo problemas da aceitação com as mulheres negras. Apesar das mulheres negras serem equivalentes a 28% da população brasileira, uma pesquisa nacional por amostra a domicílios contínua pelo IBGE, infelizmente, a indústria de beleza no Brasil ainda é definida por padrões estéticos europeus. Às vezes o racismo pode vir juntamente com um elogio, e as pessoas não sabem diferenciar o elogio e o preconceito. Algumas frases que com certeza você já escutou, ou pelo menos você conhece alguém que já escutou essas frases. Ah, mas você não é tão negra, né? Ah, mas você é negra, mas você é linda. Você tem uma beleza exótica. Você trabalha aqui? Ah, mas apesar de você ser negra, você tem os traços finos, né? E eu acho que as pessoas precisam amar um ao outro. Porque eu acho que se as pessoas tiverem mais amor ao próximo e mais um pouquinho de piedade, eu tenho certeza que a gente consegue fazer esse mundo melhor. Porque somos todos iguais, cara. O sangue que corre na minha veia, corre na sua veia, corre de todos, assim como vai indo, sabe? E a gente tem que acabar com a desigualdade social, porque o racismo é a prova de quanto a gente ainda é primitivo. E os negros passam por uma luta diária, todos os dias são
coisas que eles escutam ali. E eu não sei como eles aguentam, sabe? E 51% da população do Brasil é negra. E a outra tem o dobro de oportunidades. Eu acho que isso tem que mudar. Hoje é o dia da consciência negra. Hoje não é dia de comemoração. Hoje é dia de reflexão.